Vamos aqui mais uma vez falar sobre a palavra de Deus. Humildemente eu peço a sua colaboração com um feedback, né? Eu falo, você está escutando. O diálogo ele é completo quando tem essa ponte, quando aquele que ouve reproduz o que está ouvindo, quando aquele que ouve entende e atende. Não adianta falar para as paredes, se você fala e ninguém está te escutando, então perde-se o sentido. Então eu gostaria muito, humildemente, peço que você que me escuta, te dou liberdade de me corrigir se eu estou falando alguma coisa fora da escritura. O próprio pregador, o próprio mensageiro, ele está sujeito à mensagem, sujeito à própria palavra. Se o pregador está falando a palavra, mas aquela palavra que ele está falando não é bem assim, então qualquer um que ouve pode corrigi-lo pela própria palavra, porque a grandeza de tudo é a palavra. Ninguém pode pregar a si mesmo. O que devemos ofertar às pessoas é a palavra. A palavra, ela é a grande importância, não é de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu quero ser coerente, eu quero ser claro e preciso no que eu estou a falar, no que eu quero dizer, mas eu entendo que isso a gente evolui, a gente vai sendo lapidado e também nem todo mundo é chamado para ser um pregador. E mesmo sendo um pregador, existe, como por exemplo, um professor. Na educação a gente tem vários componentes curriculares, várias matérias, né? Várias disciplinas. E existem essas especialidades. Então, na palavra de Deus tem algo semelhante a isso. A uns ele chamou para profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e doutores. Então são muitos os dons. Um corpo só há um corpo, só há um espírito, só há uma fé, só há um alvo, mas os dons são muitos. Então há necessidade de entendermos essa diversidade que há em Deus. Qual é a diversidade? Nesse sentido, como o corpo tem diversos membros, o corpo todo não é olho, o corpo todo não é ouvido, o corpo todo não é boca. Então são muitos os membros, são muitos os dons, mas um só é o Senhor. Especificamente sobre a palavra é uma só. Na sua essência, o pregador é um só, que é o próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo quem fala na vossa boca. E esse Espírito Santo, ele é tão grande que ele fala e ele mesmo ouve. Se o Espírito Santo não tiver no ouvinte, com um ouvido espiritual para ouvir a própria palavra, a palavra não terá nenhum efeito, mesmo sendo a palavra de Deus, mesmo sendo o Espírito de Deus. O Espírito de Deus só pode se conectar com aqueles ouvidos que ele mesmo elegeu para ouvi-lo. Está escrito, o nosso próprio Senhor disse isso. Bem-aventurados são os vossos olhos que veem o que vocês veem, os vossos ouvidos que ouvem o que vocês ouvem. Então existe até os nossos dias esses olhos que veem, mas não percebem, ouvidos que ouvem, mas não entendem, porque
A vós é dado a conhecer os segredos de Deus. A vós quem? A vós que o Pai escolheu. Nem toda planta foi plantada pelo Pai Celestial. Há aqueles que Ele escolheu. Os escolhidos não são todos. Então, aqueles que estão no Espírito Santo, aqueles que ministram o Evangelho da verdade, não estão desesperados, não estão pregando para conquistar as pessoas, para conquistar uma grande quantidade de pessoas ou o mundo inteiro. Mas se um pregador está no Espírito de Deus, ele vai estar unicamente preocupado em levar a mensagem como ela é. E essa mensagem não é de responsabilidade do pregador. A responsabilidade é exclusiva de Deus. É Ele quem é o autor e consumador da fé. É Ele quem fala, é Ele quem ouve. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Olha a grandeza de Deus. Mas vamos para o assunto. Eu gostaria de falar nesse vídeo, nesse momento, sobre a salvação, sobre ser salvo. Isso é um assunto é comum a gente se perguntar, se questionar. Como eu sei se sou salvo? Como eu sei se sou escolhido? O que é que eu posso fazer para ser salvo? Então vamos lá, vamos entender sobre isso. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar aqui, uma pessoa morrendo afogada, por exemplo. É necessário que haja um especialista para salvá-la ali da água. Não é qualquer um que vai mergulhar ali e salvar aquela pessoa. Se você não tiver as técnicas, os conhecimentos, uma técnica específica, você pula na água e você vai morrer junto. Então tem que ter um técnico, tem que ter alguém especial, alguém com habilidades específicas para salvar aquela pessoa que está morrendo afogada. A pessoa entra na água, tira aquela pessoa da água e também é necessário tirar a água da pessoa. E você tem um salvamento natural, ok? Mesmo esse salvamento natural requer esses elementos. Requer que alguém esteja perdido, requer que alguém esteja morrendo ali afogado e requer que tenha esse especialista para salvar aquela pessoa ali. Dito isso, vamos comparar isso com a salvação. Perceba, primeiro de tudo é preciso que tenha pessoas perdidas para que se tenha o Salvador. E então nós entendemos que o homem se perdeu. Então todas as pessoas estão perdidas. Como é que eu sei disso? A perdição, ela termina na morte. Todo mundo morre. Por que todo mundo morre? Exatamente por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Em Romanos capítulo 5, é um capítulo especial que traz essa compreensão do homem segundo Adão, o homem alma vivente, o homem oriundo do nascimento carnal. A carne gera a morte. A operação da carne germina um ser segundo a própria carne. Não há nenhuma pureza na carne. Na carne não habita bem algum. A natureza do mal, a lei do pecado foi instalada na carne. Isso porque Adão, lá no Éden, lá atrás, o homem pecou e o pecado golpeou a morte. Então aí é onde vem o meu assunto. Como ser salvo? Como entender isso? Então a salvação
A gente é salvo do pecado. Carecemos, necessitamos de um Salvador. Agora vamos lá. Entendendo, tendo essa consciência, tendo essa compreensão que todo mundo é pecador, que todo mundo precisa do Salvador, vamos entender como é que Ele salva. Jesus salva quem? O Salvador, como é que Ele vai salvar? Vai ter um julgamento e Deus então vai julgar as pessoas e vai dizer essas são salvas e aquelas são perdidas. Jesus vai vir algum dia para fazer esse juízo. É dessa forma? Vamos meditar nisso, vamos conversando sobre isso. Então vamos lá. Primeiro é importante entender que a carne e sangue não herda o reino de Deus. A corrupção não herda a incorrupção. Isso é um ponto importantíssimo de você guardar. Então a salvação não é para esse corpo. Não há redenção, não há salvação para a carne e sangue. Se a vida eterna fosse dada no corpo, Deus não teria expulso o homem lá do Éden. Veja você isso. Lá no capítulo 3 de Gênesis, depois que o homem come do fruto proibido, Deus expulsa o homem do Éden. Ou seja, essa possibilidade de ter uma salvação no homem carnal, de ter uma vida eterna na morte, Deus proibiu isso. Não era para ser salvo na carne, porque o pecado entrou. Então Deus faz as coisas de forma perfeita. Ele então vem tirar o pecado. O primeiro passo é expiar o pecado. O primeiro passo é tirar o pecado. Ele veio para isso, o nosso Salvador. É necessário você entender uma outra analogia, uma outra comparação sobre isso. Pense você numa picada de cobra. Você então é picado por uma cobra e o antídoto contra esse veneno é a própria cobra. É extraído um veneno para você combater aquele veneno. Essa analogia é totalmente perfeita com o Filho do Homem. Ele se fez carne para que na carne desfizesse o pecado. O antídoto contra o pecado é o Filho do Homem. Você vê o Filho do Homem. Se você olhar para ele, ele foi levantado. E ele disse isso no capítulo 3 de João. O Filho do Homem será levantado, e todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele que nele crê recebe a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele foi levantado para esse propósito. Como ver ele? Então vamos devagar, vamos tendo coerência, vamos tendo entendimento do que estamos falando, para que possa a palavra ter efeito. Então pense aqui, você está morto então você precisa vencer o pecado. Você é um pecador. E como que isso é feito? Ele disse: quando o Filho do Homem for levantado, todos serão atraídos. Quem é esses todos? É um ponto importante a se explicar. Não é o mundo inteiro que é atraído ao Filho do Homem. A primeira coisa é você ver. Você não pode ser atraído por algo que você não vê. A atração tem que ser um despertar. Mas vamos com a própria palavra.
provando que não é todos. O mesmo Jesus vai dizer: o Filho do Homem derramará o seu sangue em resgate de muitos. O Filho do Homem veio buscar aqueles que se haviam perdido. Jesus vai dizer em várias e várias passagens que não é todos. O todos, quando ele fala todos, está se referindo aos eleitos do Pai, não o mundo inteiro. Vamos compreender isso também olhando para a cartinha de João. O apóstolo João escreve a sua primeira carta. Provavelmente no capítulo 2 ele vai abordar isso, dizendo: o sangue de Jesus é para propiciação dos nossos pecados e também do mundo inteiro. Então perceba, não é uma contradição. A propiciação, o sangue foi vertido para o mundo inteiro, não somente para nós, mas para o mundo inteiro. João está trazendo isso no sentido de todos sermos pecadores, tanto nós, os eleitos de Deus, quanto os que não são eleitos. Todos nós nos tornamos pecadores em Adão, todos nós que nascemos. Então nós nascemos em pecado. E o que Jesus faz com o seu sacrifício na cruz? Ele compra a humanidade inteira. Não é isso que ele se apresenta em Apocalipse? Tendo as chaves da morte e do inferno, sendo aquele que morreu e ressuscitou dos mortos. A sua morte, ela compra o mundo inteiro. Ele então é propiciação para o pecado do mundo inteiro. Agora, o pecado do mundo inteiro será tirado? Aí é onde você precisa entender. Não é o mundo inteiro, todas as pessoas. Aí você precisa entender que vem individualizar-se isso. Você é mundo, eu sou mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, isso está falando de indivíduos. Isso está falando daqueles que nascem novamente da incorruptível palavra. Esses que recebem as vestes brancas, ele não vai salvar o mundo inteiro, porque não pode ser salvo aqueles que o Pai não elegeu. É exatamente o que ele diz no capítulo 17 de João. A vida eterna será dada a quem? O Filho tem todo o poder sobre toda a carne. O mundo inteiro foi comprado. João capítulo 17. Mas a vida eterna é dada a quem? Aqueles a quem o Pai escolheu. Não poderá ser dada a vida eterna a outros, mas ele comprou a todos. Agora tem os eleitos. Somente os eleitos podem receber a vida eterna. E como é essa vida eterna? No mesmo capítulo 17 de João vai dizer: a vida eterna é conhecer a Deus, único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. O mesmo João, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 20, ele vai dizer: o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. O conhecimento, conhecer a Deus, representa, assim como os meus filhos me conhecem, eles são a minha imagem e semelhança, eles são a minha obra, eles são o meu sangue. Esse conhecimento aponta para isso. Você conhece a Deus porque antes você foi dele conhecido. Aos que dantes conheceu, também os predestinou. Você é antes conhecido de Deus. O Pai te elegeu antes. Só pode vir a mim aquele que o Pai deu, e nenhum se perderá. Observe isso. A salvação, ela é exclusiva de Cristo. Você não pode salvar a si mesmo e nem a ninguém. Jesus
Ele é o autor e consumador da fé. Observe, não tem como ser salvo nessa natureza humana. A carne e sangue não é salva. Não é homem algum que é salvo. Vamos para Apocalipse capítulo 5. Leia o capítulo 5 de Apocalipse e veja se havia alguém no céu, na terra e debaixo da terra. Todos precisaram do vencedor, do cordeiro que venceu. Ele não venceu como cordeiro. João, não chores, o leão da tribo de Judá venceu. Venceu para abrir esse livro selado. Venceu para ser esse autor da salvação. Cadê Enoque? Cadê Elias? Não havia ninguém digno. Essa salvação simplesmente se trata da glória de Deus. Ele sendo glorificado em seus santos. Por isso que você vai ver que todo o universo, todos os seres se prostram, atiram suas coroas e adoram o Cordeiro que venceu. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é a majestade. A salvação nessa plenitude está nele. Nele todas as coisas são recriadas. Aquela posição que Enoque estava, ou que todos aqueles que foram levados ao céu, eles estavam carentes do autor. Havia uma glória maior, aquela glória que ele disse: eu volto para meu Pai, porque ele é maior do que eu, mas eu voltarei na glória do Pai. E a segunda aparição de Cristo é sem pecado. O pecado foi vencido, foi extirpado, e ele aparece a segunda vez para aqueles que o amam, para a salvação. Sua segunda aparição é para aqueles que o amam, para a salvação. É para esses que têm o decreto de Deus. É para os eleitos do Pai. A salvação é exclusiva para os eleitos. Esse evangelho que é o poder de Deus é um evangelho que não é para judeu, não é para grego, não é para esse tempo, não é para aquele. Isso é para os eleitos do Pai. O evangelho da salvação. A salvação, ser salvo, é ser uma nova criatura em Cristo. Nesse primeiro nascimento você é um pecador, você é separado da glória de Deus, você não pode agradar a Deus. Mas no segundo nascimento você começa em verdadeira justiça, que é a fé. Gerados pela palavra, a fé em Jesus te justifica, te torna um santo diante de Deus, porque você nasce dele. E se você nasceu dele, você não comete pecado. A salvação é isso, é esse novo ser. Agora, como processar isso? Como que você vai entender isso? Você é carne, você é esse serzinho aqui. Como compreender isso? Simples. Há dois Adãos. Simples assim. Existe dois nascimentos. Você precisa compreender bem isso. A salvação não é para esse primeiro nascimento. Nesse primeiro nascimento você comeu do fruto da ciência. Isso aqui, inteligência. Essa vida corruptível e mortal. A morte está aqui. Agora, no segundo nascimento, o segundo nascimento é a porta. Ninguém pode entrar se não nascer de novo. Primeiramente você vê, depois você entra.
Se você não nascer de novo, você não pode ver. Então, você primeiro nasce, e então você vê. Você não nasce enxergando, você não nasce andando. Então tem todo esse processo. Você nasce de novo. Há um segundo Adão. E esse novo nascer é a salvação revelada no último tempo. O que é a salvação? Você está aí comigo? O que é ser salvo? Ser uma nova criatura em Cristo. Ser salvo nada mais é do que nascer de novo. Ser salvo nada mais é do que ser parte desse plano de Deus. Você é de Cristo. Não há salvação fora de Cristo. Aqui está dois mundos. Essa primeira criação alienada, pecaminosa, e aqui está a outra criação. Ele veio para evangelizar a paz. Ele veio, Filho do Homem é vindo, e então você é atraído. Como que você é atraído? Pela palavra. Você é predestinado para ouvir, e quando você ouve, você então ressuscita. Você é vivificado, você é fisgado, capturado. Então você está em Cristo. Se você está em Cristo, nenhuma condenação há. Agora você recebe uma nova lei, porque você é um novo homem. E essa nova lei te liberta dessa velha. São dois homens lutando, o de cima e o de baixo, até que o de cima vence. E então o de baixo fica esmagado. Cristo vive em mim. A consumação da obra é essa. Se Cristo vive em mim, a obra está consumada. Quando Cristo vive em mim, eu passei pelo processo. Eu nasci, agora eu estou andando, vivendo e andando em espírito, e agora entronizado, não sendo mais eu, mas Cristo, o vivente em mim. E o que me resta agora? Deixar esse tabernáculo terreno e então estar eternamente com o meu Senhor. Isso é a salvação. Nada de algo do futuro, nada de algo do tempo, um arrebatamento, uma ressurreição física, literal, mas algo real, agora mesmo, em Cristo Jesus. Ele está bem aí. Aonde está Ele? Dentro de você. Se com a tua boca confessares a Jesus, Senhor, crendo que Ele ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Entenda a Escritura, isso está em Romanos, capítulo 10, versículo 17 e em volta, Romanos 10, 17 e em volta. Crer que Jesus ressuscitou dos mortos, isso não é algo humano. Qualquer bêbado pode dizer, eu creio que Ele ressuscitou dos mortos, mas não é isso. Crer que Jesus ressuscitou dos mortos é Ele ressuscitar em sua vida, é Ele estar vivendo em você. A salvação é quando Ele vive em você. E então você não vive mais, mas Cristo vive em você. Você então está ressuscitado dos mortos. Aí está o puritano, aquele que é puro, aquele que não conhece pecado, aquele que é nascido em verdadeira justiça e santidade. O homem que é segundo Deus, não essa alma vivente. Isso é da terra. Você agora é glorificado nele. Aqueles que Ele conheceu, predestinou. Aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Romanos 8 está cumprido. A salvação está consumada. Jesus Cristo é o autor dela. Conheceu, chamou, justificou e glorificou. Primeiramente conheceu, depois predestinou, depois chamou, depois justificou e por fim glorificou.
E essas 5 coisas não tem nada a ver com o tempo. Os homens estão aí sem entenderem esse assunto, aguardando Jesus voltar, esperando um dia e hora, aguardando um tempo. Isso não tem nada a ver com o tempo. Isso tem a ver com um novo nascer. Uma porta se abre no céu e você então vê Jesus de pé à direita de Deus. E isso é o começo. Então vem toda a intercessão. Você começa a entender o que é a intercessão. O que é a intercessão? A intercessão aponta para você vendo ainda como parábolas, mas a hora vem em que a intercessão cessa. O Cordeiro se levanta e então ele vem fazer morada. Ele se revela a você, você é levado a ele. E agora você é morada de Deus. Toda essa obra é consumada. Quando ele clamou, Pai, está consumado? Está consumado, o preço foi pago. E agora, a propriedade que ele redimiu, ele toma posse. Quando é o dia da redenção? Quando é o dia da possessão, de tomar a posse? De Deus tomar posse da propriedade redimida. Quando é que isso acontece? Efésios capítulo 2, do versículo 17 ao 22. Leia você e acompanhe. Dos 2 povos. Quem são os 2 povos? Todos os habitantes da terra. Paulo, em Efésios capítulo 2, resume todos os habitantes da terra em 2 povos, judeus e não judeus. Simplificando, são gentios e judeus, os que estavam longe e os que estavam perto. Ele trouxe essa salvação pelo seu sangue, desfez as inimizades. Dos 2 povos ele fez um povo só. Você agora é família de Deus. Está aí mais uma vez o mesmo assunto, a salvação. E onde isso termina? Você é a casa de Deus. Ele vem fazer morada. O estágio final é a morada de Deus. E isso é o que? Em glória. Quando ele desce, você é glorificado. Ele é a glória. Veja isso representado no capítulo 17 de Mateus. Quando a voz desce, uma nuvem encobre. A nuvem representa a glória. Quando que você é glorificado? Quando ele vem descendo. Você é o tabernáculo agora. Você agora é meu filho amado. Depois que esse novo nascimento ocorre. E então ele vem para ser entronizado. E você então agora entronizado, isso é, posicionado. Onde? Não mais no tempo, mas na eternidade. E o que se precisa agora? Apenas deixar esse tabernáculo terreno para que você possa ver essas coisas não mais ofuscado pelos sentidos, mas com essa total clareza. Paulo não teve nenhuma dúvida. Isso não é exclusivo para Paulo. Todos os filhos de Deus, todos que recebem o Espírito de Deus, vão receber a mente de Cristo. Todos recebem a mesma glória, não há distinção, é um só corpo. A salvação está revelada em Jesus Cristo. Você é um salvo em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Saia da tua igreja, saia da tua religião, saia de ti mesmo e entre no Espírito. Seja imergido no Espírito, seja lavado por essas águas. Aí está o Espírito te introduzindo no corpo de Cristo. A igreja, a Assembleia Universal dos Primogênitos. Você é essa primícia. Porque o tempo passou. Nessa nova criação não há pecado. Você é uma nova criatura em Cristo. Um salvo em Cristo Jesus. Para a glória de Deus Pai. Amém.